bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biolchini, estou aqui hoje com a Sol e com o Lucas para o nosso próximo episódio. E nesse episódio estou sentindo da gente contar um pouquinho de história, um pouquinho de caos, para trazer ainda mais vida real. Sinto que é importante nesse momento planetário que a gente está vivendo, que possamos navegar entre o sutil, entre o invisível, entre o espiritual, entre a regência cósmica e também o corpo, o aterramento, a realização. O que é a potência do espírito aprendendo a viver encarnado num corpo humano que em tese é limitado. E esse é o caminho que os guias que me acompanham conduzem, especialmente a amada irmã Maria Madalena, que vem ensinar o corpo como caminho de ascensão espiritual. Maravilhoso. A união entre o espírito e a matéria. A não separação. Não mais estamos falando de prática espiritual, mas sim da espiritualidade encarnada. Uhum. E eu sinto que essa oportunidade da gente falar das histórias é uma oportunidade que é muito espiritual, porque cada vez que você conta uma história, você é outro ser. Aquilo já mudou tantas e tantas vezes para você. Então é um ato muito legal de poder ressignificar cada vez que a gente navega por essas histórias, né? Boa. As histórias têm um grande poder de nos ajudar a reconhecer o nosso próprio valor. De nos ajudar a reconhecer tudo que foi superado, tudo que foi vivido, com aceitação de que era o que precisava para chegarmos até aqui. E hoje sinto de compartilhar essa trajetória de transição profissional, de onde saem dessa autoinvestigação, saiu esse método, essas fases, esses estágios, todas as práticas que eu aplico com as mulheres hoje. E eu fui conduzindo centenas de outras mulheres por esse mesmo caminho. Então, um método é a prova viva de que você transformou conhecimentos, cursos, saberes, vivências, retiros, experiências em algo que você aplicou concretamente na sua vida e, como você acabou de falar, se torna multiplicável. Porque você pode apoiar centenas de outras vidas a se libertar de causas e condições de sofrimento, seguindo esse mesmo caminho, né? E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou economista de formação. Por 12 anos eu trabalhei com finanças, assessoria a fusões e aquisições, avaliação de investimentos, de projetos. E algo dentro de mim sentia um desencaixe. Eu fazia muito bem. Eu era uma pessoa dedicada, eu estudava, eu desenvolvi muitas habilidades nesse sentido. Mas algo dentro de mim trazia uma sensação, eu não estou sendo eu inteira aqui. Parece que tem um grande potencial, algo muito maior que pede passagem para criar através de mim e que nesses ambientes e nesse formato não cabe. Porque eu não consigo. Eu não tinha musculatura emocional para conseguir trazer a minha essência dentro de um ambiente corporativo. E aí, com o tempo, foi abrindo esse processo de despertar através de uma dor no campo do trabalho. Eu mudava de trabalho, mudava de área, mudava de cidade, né? Vim do Rio para São Paulo. E chegou um ponto que se abriu um vazio.
E eu recebi essa mensagem: Fernanda, não vai adiantar. Para de negar. Para de se esconder. Para de se sustentar numa vibração de medo e de sobrevivência. E ousa trazer a tua voz, o teu brilho ao mundo. Nesse momento eu vivi uma página em branco. Era 2012, eu trabalhava num fundo de investimento e é um momento do incômodo. Eu olhava para aquilo tudo e falei, não é mais nada disso. E minha mãe me perguntava, minha filha, e então, o que você vai fazer? E eu olhava para ela, eu não faço a menor ideia. Tinha um incômodo, tinha saber que eu não queria mais nada daquilo, mas eu não fazia ideia de qual era a nova expressão profissional que pedia passagem através de mim. E foi um momento de muito desafio, que eu recebi muitos apoios de muitas pessoas que me conduziram nesse processo, às quais eu sou muito grata. Muito grata. Tem um lugar sagradíssimo no meu coração. E naquele ano eu comecei processos de coaching, terapia, todos os retiros, experiências possíveis e imagináveis. Eu brinco que na época eu trabalhava numa empresa e o plano de saúde cobria 90 sessões de terapia no ano. E eu mandava 15 reembolsos no mês. Uau. E aqui tem um exemplo de como esse sistema, a qual eu sou muito grata, porque hoje eu entendo por que eu passei ali. Ter passado por ali me dá linguagem, me dá entendimento, me dá compaixão, me dá vivência para sentir exatamente onde a pessoa que eu estou conduzindo hoje está. Ter passado por ali me traz a possibilidade real de eu fazer ponte entre dois mundos. Me traz a possibilidade real de eu estar a serviço concreto de uma transformação de consciência humana. Né? Porque quando a gente vai avançando nesses níveis de consciência, se a gente não tem essa linguagem, não há compreensão daquilo que está sendo transmitido. E tem muita gente que tem dificuldade depois de despertar e fazer várias técnicas, terapias, não conseguir explicar, por exemplo, para quem precisa. Às vezes o pessoal lá do corporativo que tá lá querendo despertar ali, meio insatisfeito, às vezes não consegue traduzir o que faz, né? É exatamente o que eu ajudo as pessoas a fazerem na hora que a gente está desenhando o como. E ter passado pelo corporativo me ensinou isso. Eu nem sabia, né, gente? Mas me ensinou isso. E então, foi um mergulho muito profundo. 2012, um ano bem simbólico. Foi o campo mais profundo dentro do meu despertar. Né? E no final daquele ano, eu compreendi que eu queria sentir que a energia produtiva que eu colocava ao mundo trazia um impacto, um legado, gerava alguma transformação positiva na vida das outras pessoas que cruzavam o meu caminho. Então, de 2012 a 2015, eu continuei trabalhando no corporativo. Veja, a crise veio em 2012, a crise interna de propósito. E por mais 3 anos, eu continuei trabalhando porque esse ambiente estava a serviço de construir o meu próximo passo. E é tão forte, gente, que eu lembro as primeiras vivências de retiro em que eu era convidada a uma visualização, a uma imaginação ativa de qual que era a realidade que eu queria viver. E aí começou a surgir dentro dessa página em branco natureza, silêncio, pessoas, círculo de pessoas, mulheres. Aí me vinha a imagem de eu falando para as pessoas e eu olhava para aquilo. Nem a pau que eu me vejo ocupando esse lugar. Aquela menina tímida, que não tinha voz, que não conseguia expressar sua criatividade. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível que seja isso. E continuava vindo. Hoje, quando eu olho para a realidade que eu vivo, é exatamente esse desenho. Então, eu, junto com as pessoas que me apoiaram e toda a regência da equipe espiritual, me conduziram à criação do sobrenatural.
Percebe a minha crença? Quando eu comecei a ver isso, não era possível. E a gente só consegue acessar aqueles sonhos que a gente acredita. Então foi um grande trabalho de desenvolvimento interno para ir ocupando esse lugar. E esses 3 anos que eu já sabia que não era mais o que eu queria, mas eu segui trabalhando no corporativo, foi de um profundo investimento em mim mesma. Foram nesses 3 anos que eu percorri todas essas etapas que eu falei para vocês no episódio anterior. Que eu fiz os cursos, as formações de desenvolvimento das habilidades, a pós-graduação na análise haitiana, comecei os estudos das constelações familiares, comecei a estudar profundamente, de forma profissional, o mindfulness, que até então era como praticante, né? Então as ferramentas foram chegando ao mesmo tempo que eu fui me preparando financeiramente e desenvolvendo o meu lastro emocional para poder dar conta do momento que eu iria sair do corporativo. E aí o que aconteceu foi que no final desse ano de profunda imersão eu pedi uma transição diária dentro da empresa em que eu trabalhava. Então foi um primeiro movimento de alinhamento com o meu propósito, né? Então percebam aquilo que eu falei, que é uma mesma essência que vai encontrando diferentes formas, diferentes como se expressar. E quando essa consciência foi vindo, eu percebi que eu fui me tornando um ponto de luz dentro da organização onde eu trabalhava. Então o meu trabalho ainda não estava naquele alinhamento fino de desenvolvimento de pessoas. Mas cada pessoa que cruzava o meu caminho, eu plantava uma semente de consciência dentro de tudo que eu vinha estudando. Que legal. E isso para mim é uma prova de que o quanto que a gente ensina e inspira apenas sendo. Isso. Às vezes as pessoas subestimam essa capacidade de ensinar. E apenas sendo que a gente acessando essa essência, você já consegue arrastar uma multidão já, né? Mas a questão que eu vejo também importante é de você não ter entrado naquela energia da rejeição, da raiva, do desprezo, do que tá ali no momento presente, né? Se entrar naquela insatisfação de quero sair logo, vou acabar logo com isso, né? Tem uma meta clara, isso já é essencial, achei muito legal isso, ponto de virada que dá esse impulso, mas de cultivar isso com amor ainda, falar, eu tô aqui fazendo meu propósito nesse lugar, nesse momento. Com então, consciência, é o melhor. né? E me colocar a serviço do despertar onde eu tô. É assim que começa. E aí, esse sentido já começa a aparecer. Ainda numa escala pequena, 1 a 1, cada pessoa que cruza o seu caminho, eu deixava uma semente de amor, de paz, de uma nova consciência, né? E aí eu desenhei um projeto e pedi uma transição para a área de sustentabilidade. E esse momento foi muito importante, porque eu tinha uns 3 meses para conseguir essa transição e eu precisei botar a energia em movimento para vender esse projeto para os líderes de sustentabilidade, para que eles acreditassem. Era um projeto de mensurar financeiramente o impacto social e ambiental dos projetos socioambientais, para que a gente saísse de um lugar da sustentabilidade só na periferia e começasse a trazer ela para o centro do negócio. Sabe? Também tem impacto em lucro da empresa essas ações socioambientais que fazemos. Então foi junto de uma área de inovação e eu me senti muito animada. Foi muito, muito bom, né? E nesse momento, nesses 3 meses, eu senti medo. E se eu não conseguir? E se em 3 meses eu conversar com todos os líderes, apresentar esse projeto e eu não conseguir? E aí eu readaptei a minha vida. Eu enxuguei os meus custos, eu fui dividir apartamento. Então foi um movimento de... Ali começou o preparo financeiro. Aí veja a regência divina atuando. Eu preparei toda a minha vida para não conseguir. E eu consegui. 15 dias antes do prazo, fechou a proposta para eu trabalhar na área de sustentabilidade. Então, o meu custo de vida estava bem enxuto com o mesmo recurso financeiro que eu recebia. Foram 3 anos que eu constituí a minha reserva da paz. Maravilhoso. A reserva financeira que me deu tranquilidade para eu poder
fazer o movimento, né? E Nanda, você trouxe sobre essa questão, né, que você perguntou pra sua mãe, né, no começo, tipo, eu não sei o que eu faço. E isso também é um ponto que eu acho que é importante, porque muita gente não tem, às vezes, esse apoio da família, e muitas vezes a família até se volta contra aquela decisão da pessoa, porque acha que é uma loucura, onde já se viu você abrir mão da sua estabilidade. E aí, outra vez eu reforço o quanto é importante a rede de apoio, pessoas que estão ali mostrando pra você que, ao contrário, de que isso realmente é possível, né? E a consciência de que são paradigmas geracionais completamente diferentes. Sua mãe e seu pai viveram numa geração que prezava a estabilidade. A gente falou isso em um outro episódio. Quantos de vocês ouviram da mamãe e do papai vai fazer um concurso público? A minha mãe falava isso pra mim. Sua mãe e seu pai estão programados para te gerar um senso de segurança, para te proteger, para querer que a sua vida seja mais leve dentro da perspectiva do que é correto para eles. Que não necessariamente é o que a tua alma está pedindo. Mas isso não quer dizer que não haja amor, que não haja apoio, que não haja incentivo. Quer dizer que é diferente. E uma pessoa madura sabe encontrar o amor no diferente. Sabe amar o diferente. A minha mãe, ela não trouxe um super apoio e incentivo. As primeiras vozes foram de preocupação, de medo, de receio. E por ela estar ali, eu caminhei um caminho mais estruturado. Talvez se eu não tivesse recebido valores e princípios que ela me transmitiu, eu tivesse saltado de paraquedas e eu não sei se eu teria dado conta e se eu estaria no lugar que eu estou hoje. Porque um dos principais valores que ela me transmite: estrutura, responsabilidade, ação correta, ética. E por muito tempo, gente, havia uma resistência dentro de mim, porque essas virtudes eu sentia que me apertavam. Porque a minha criança, dentro desse molde, ficava apertada e não podia ter a sua voz. Mas hoje eu consigo enxergar que se não fosse ela, eu ia ser uma brisa voadora que não realiza nada. E se eu não realizo nada, eu não honro o preço alto que ela pagou para me dar a vida. Então ela me traz virtudes essenciais que me deram condições de eu fazer as transições de carreira e de criar um caminho, gente, do zero. Não tinha ninguém na minha família que era terapeuta, que trabalhasse com desenvolvimento humano. De economista para terapeuta. Eu não conhecia ninguém. Eu peguei lá os meus conhecimentos e comecei a dar minha cara na internet. Foi assim. E comecei a convidar os amigos e fazer as propostas. Eu dei o passo e a regência divina colocou o caminho. Um ato de fé e de confiança, né, Sol? Então, sim, é importante as pessoas que já fizeram o movimento, a tribo de amigos, essas pessoas que vão te ajudar a confiar que é possível. Mas também, se eu puder trazer um presente para vocês, não demorem tanto para reconhecer o valor daquilo que o teu pai e a tua mãe te deram, mesmo que a princípio isso pareça uma resistência e que eles não estão te apoiando. É importante, inclusive, de repente, buscar terapias como com constelação, né? Com constelação sistêmica, coisas que possam dar uma perspectiva bem assertiva, né? Uma visão do campo expandido, revelado ali dentro dessas peças. Pra gente foi muito bom ter esse apoio também. As ferramentas, Lucas, todas elas, astrologia, numerologia, desenho humano, o enneagrama, o teu mapa maia, né? Todas essas ferramentas eu super recomendo, porque elas ajudam a trazer um refinamento do entendimento do teu nível de personalidade. É bem legal. Daquele caminho que é mais fluido, do que são os dons, os talentos, as essências. Dentro da minha mentoria, eu trabalho com parcerias, com pessoas, inclusive, para trazer esse apoio de visão, e a gente trabalha junto para compor o mapa da tua expressão. Não é à toa que chama mapa, né? Exatamente, Mapeia é um mapa ali. de navegação, né? Que sim, você pode transformar, mas que te dá os caminhos mais naturais, onde haja menos sofrimento, né? Então, são recursos para nos apoiar nessa trajetória.
Mas o ponto é que eu fiz essa primeira transição. E percebem que eu construí um caminho. Eu não sabia disso na época, gente. Olhando hoje, né, para trás, é que esse caminho se revela num sistema. Percebe? Foi depois que aconteceu que eu olhei o que estava por trás ali, do como isso aconteceu. E eu fiz essa primeira transição. Eu recebi 3 anos de organização para eu poder me desenvolver. Por quê? Porque no meu caso tinha uma mudança radical do quê? Não era só o como. O como, ele ia refletir alguns valores meus, como liberdade de tempo e de espaço, autonomia, criatividade, espaço para poder abrir esse campo da comunicação, da expressão. E eu fui construindo as causas e condições para chegar até aqui. Mas eu também precisei desenvolver habilidades técnicas para poder cumprir o meu papel, né? E aí, quando foi 2015, houve uma crise no Brasil, né? E a empresa na qual eu trabalhava estava no olho do furacão dessa crise. E ali foi um grande desafio, porque eu entrei em contato direto com o sofrimento humano. 3.500 pessoas indo todos os dias para o mesmo lugar trabalhar, movidas numa energia de medo, de não saber se seguiriam empregadas, se seriam mandadas embora. Uau! E aquela dor foi me contagiando de tal maneira que ali se assentou a missão. Algo precisa ser feito. Não é possível que a nossa condição seja de tanto sofrimento. Chegou a hora de dar o passo maior para você se colocar a serviço de um desenvolvimento emocional, de um amadurecimento emocional, de um treinamento da qualidade de mente dessas pessoas para que tenha mais resiliência, aceitação, não julgamento, mais equanimidade, todas essas virtudes que o Mindfulness traz, né? Chegou a hora de liberar no nível do corpo os traumas que ficam registrados para que as pessoas possam ser mais livres dentro das suas escolhas. E não fiquem prisioneiras de escolhas que refletem a matriz de dor original. Nossa. E que parece que tem um livre-arbítrio, mas na verdade não é. Né? E no final daquele ano, eu entrei na fase da decisão. A decisão de dar o passo, de sair do corporativo e empreender o meu caminho como terapeuta. Veja que o como, na época, ele estava claro. Havia uma visão clara, eu construí essa visão. Só que se eu olho para a minha vida hoje, se transformou por completo. No início, meu trabalho não era posicionado para mulheres. O atendimento terapêutico veio depois dos programas de Mindfulness. Por quê? Os programas de Mindfulness me ajudaram a ganhar voz. Quando eu fui preparando cada aula, organizando cada fala, foi abrindo toda aquela trava da menina tímida que não conseguia se posicionar. E ali, pela primeira vez, eu me vi em circo, conduzindo um grupo de pessoas e falando. Gente, era tanto medo que eu escrevi tudo que eu ia falar naquela primeira aula. E no primeiro programa foi assim, eu escrevi tudo que eu ia falar. As pessoas que me acompanhavam na época falaram, Nanda, não tem como você escrever tudo que você vai falar, você tá louca. Eu falei, eu vou fazer, porque eu tô me preparando, eu tô me fortalecendo, eu tô ganhando o meu poder pessoal. E hoje, gente, é tão bonito porque tudo que eu escrevi são os scripts da apostila que eu dou para os alunos que vêm se formar como instrutores de Mindfulness comigo. Ali tá a base, o passo a passo do que a pessoa precisa para conseguir, com mais facilidade, ocupar esse lugar de protagonismo, de colocar a sua voz, né? Então, começou nesse movimento e a partir daí veio os atendimentos terapêuticos e depois a mentoria e depois o posicionamento apenas para trabalhar com mulheres. E no fundo foi assim, quando eu olhava para os grupos, 80% eram mulheres. E aí, a gente falou isso no intervalo, né? Quando eu comecei a olhar para o meu sistema ancestral, eu entendi que a minha missão era
ativar o poder magnético no ventre das mulheres para que elas ganhassem voz, para que as mulheres pudessem posicionar, para que as mulheres pudessem ter protagonismo, para que as mulheres pudessem alcançar autonomia financeira, autonomia emocional, para poder tomar decisões mais alinhadas à sua essência divina, ao seu propósito. Ou seja, quando eu olho para a dor das mulheres da linhagem do meu sistema, o que eu sinto que eu estou honrando é quantas delas tiveram a sua voz calada. Quantas delas não puderam escolher como a sua avó. Quantas delas não puderam expressar, criar, manifestar seus dons, sua intuição, sua alquimia, sua magia. É muito, muito profundo isso. E quantas de nós, né, foi chamada de louca porque estava sentindo uma intuição e que isso não é legal e que às vezes está viajando, né? Eu sinto que é muito forte isso mesmo. Até isso colabora para essa falta de poder pessoal que muitas mulheres sentem, de tanta invalidação que foi sofrendo, que elas mesmas pararam de acreditar nesse poder pessoal, né? Nessa força, nessa capacidade de se autogerar, né? Exatamente. E como a gente falou nos episódios anteriores, está muito perto. A sua mãe, a sua avó, a sua bisa. Está muito perto, está muito vivo ainda na memória do nosso corpo. Sabe? Então, por mais que a gente não tenha vivido isso, ainda estamos trabalhando para liberar essas dores e ocupar um lugar de protagonismo. E é interessante, porque vem na minha missão que é um lugar amoroso. É um lugar inclusivo. É um lugar que realmente leva para essa dança entre feminino e masculino. Não é mais um lugar de competição, de batalha. Olha o método que eu descrevi para vocês no nosso episódio passado. A dança do feminino e masculino acontecendo ali. Sabe? Então, é quase que, como humanidade, a gente estivesse precisando reencontrar esse lugar de união, de integração, de dança cósmica entre feminino e masculino, né? E a minha causa, ela se move muito nesse lugar, porque, gente, até hoje, muitas mulheres ainda se mantêm em relacionamentos tóxicos porque não têm autonomia financeira. E aí, vejam aquilo que eu falei no episódio anterior. A economista volta à cena. É verdade. Sim. Vamos lá. Temos que trabalhar o pilar prosperidade. Temos que trazer essa força de volta de acreditar que sim, é possível prover a mim mesma. Eu gostei muito do que você trouxe no episódio anterior, transformar o valor em dinheiro, em recurso. Né? Em preço. Isso é muito importante. E eu acho muito legal também, eu acho uma pergunta que é bem reflexiva, assim, que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam fazer. A hora que você falou que você ia para a empresa e como o seu campo estava ali sensível já, né? Essa empatia sua, e você estava sentindo esse campo de sofrimento ali da empresa, naquele limiar ali da sua transição, você se questionou, né? Como que eu posso diminuir o sofrimento humano? E eu acho que essa é uma questão que muitas pessoas podem se fazer quando tiver, às vezes, insatisfeito com o seu emprego, com a sua relação. Como que eu posso diminuir o sofrimento humano? Primeiro é olhando para o seu próprio sofrimento e vendo como que você está colaborando e aumentando para esse sofrimento no mundo, né? Ou como eu posso resolver o problema do qual eu questiono, né? Do qual eu vivo. Como eu posso amenizar, criar novas soluções daquilo que eu mesmo estou vivendo. Isso é muito legal. E não dá para pular etapas. O próprio conceito de compaixão. Compaixão é a ação que contribui para o alívio das causas e condições do sofrimento de todos os seres. Não há como eu trazer uma aspiração de compaixão para outras pessoas, para animais, para as florestas, tendo uma atitude interna comigo mesma que é agressiva, que me desrespeita, que me oprime, que me critica, que me exige, com um chicote na mão. Então o movimento começa da autocompaixão. Qual é a ação que alivia
as causas e condições do meu próprio sofrimento, e isso se transborda para uma causa dármica, a ação que alivia as causas e condições de sofrimento do todo. Do todo. E aí a gente pode trazer um olhar que Gaia, planeta Terra, é um organismo vivo e nós somos células desse organismo vivo. E aí é um pouco do que o Lucas traz. Você está escolhendo ser uma célula saudável ou uma célula cancerígena para esse ecossistema no qual você habita. E essa escolha que eu fiz dentro dos ambientes que eu estava era ser uma célula saudável. Talvez num ambiente que tivesse contaminado, cheio de foco de câncer. Né? Então é profundo. É profundo quando a gente vai para essa dimensão interdependente, né? De nos olharmos como parte integrante do planeta, autorresponsáveis por aquilo que a gente está vivendo hoje, que está acontecendo hoje no planeta. Esses dias eu estava tendo uma conversa de que as queimadas, o planeta está inflamado. Uma inflamação para se autorregular. E aí, quantos de nós estão de fato preocupados com o que você se alimenta, com a qualidade do que você ingere? Porque talvez o teu corpo físico, que é um fractal do planeta, talvez esteja inflamado também. Exato. Então, são fractais, né? Assim como é em cima é embaixo, assim como é dentro é fora. E a gente vai adotando posturas, gente, começando no pequenininho, na nossa própria vida. Coerência, né? Coerência, que vai naturalmente se expandindo para as pessoas que nos cercam e tendo um alcance cada vez maior, né? Nossa, fomos longe agora de novo. Ah, meu Deus do céu. A gente está passando essa mensagem porque para quem nos escuta, nos assiste, cada microexpressão, cada chave que vem, que você possa mudar nessa pequena, minúscula expressão do ser, já é uma vitória. E essa questão do corpo inflamado, eu achei muito legal, porque eu cheguei numa reflexão recentemente. Quem já ouviu o Círculo das Emoções sabe quanto que eu já falei aqui, gente, que eu tinha um probleminha com a raiva. E tipo, que ela vinha de forma descontrolada e devastando tudo, igual fogo mesmo, inflamada, né? E aí, quando eu comecei o processo de desinflamação do meu corpo, eu senti que amenizou muito. E já tinha ali alguma coisa que ficava burburando no meu ouvido, falando que era um processo químico do meu corpo. Aquilo, que era biológico. Era só eu cuidar um pouquinho que já melhorava. E melhorou muito. Sensacional. O Lucas pode falar. Fala. Melhorou muito. Sim, é o trabalho. Experiência real. Né? De dentro pra fora. Maravilhoso, Sol. Muito bom. Maravilhoso. É autorresponsabilidade, né? E aqui a gente está trazendo um exemplo daquilo que eu falei. Não necessariamente o propósito é um trabalho. Mas se você está atenta a esse movimento, você está expressando o seu propósito, mesmo que o seu trabalho não esteja 100% alinhado ali ainda. Foi o que aconteceu comigo. Eu já estava expressando de uma determinada forma a cada colega de trabalho que cruzava o meu caminho, né? Mas o que eu quero trazer, é bem importante esse ponto, desse terceiro estágio, o momento da decisão. Vejam que, de fato, todas as crenças limitantes em relação ao dinheiro e todas as crenças de escassez e que nos limitam no modo de vida de sobrevivência, nos impossibilitando de criar o sobrenatural, elas são ativadas nesse momento. Gente, eu passei 3 anos constituindo a reserva da paz. E aí, eu tomei a decisão, dei o passo. E a verdade é que o primeiro ano, se eu conseguir fazer R$2.000 no mês, foi muito com o meu trabalho. Eu estava construindo e eu sabia que seria assim. E a reserva estava ali para isso, né? No final das contas, para ir recompondo aquele valor. Durante uns 8 meses... Todo dia 5 chegava o momento de pagar as contas e um mecanismo interno era disparado dentro de mim. Porque eu via o dinheiro saindo sem entrar. Eu via saindo mais dinheiro do que entrando dinheiro. E aí dava um bug no sistema que travava todo o processo de criatividade, que contaminava o meu poder pessoal, que me fazia questionar, que me fazia ter dúvidas. E eu olhava e falei, gente, mas a reserva está aqui para isso. O que está acontecendo? E aí abri um campo de uma profunda cura da minha relação com o dinheiro. De um entendimento que o dinheiro não é estoque, que o dinheiro é fluxo de energia, que está nutrindo a vida. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no próximo episódio, né? E foi um momento de mergulhar nos medos mais profundos de sobrevivência. Eu achava que eu nunca mais ia fazer uma viagem internacional.
Eu achava que eu nunca mais ia conseguir trocar de carro. Passavam essas crenças na minha cabeça. Era a primeira vez que eu tava batendo no peito. Bora lá, é meu nome que tá no jogo. Não tem nenhuma empresa que não. Você tá comprando Nanda Biocchini. E aí, tem valor? Olha o quanto de poder pessoal, de autorreconhecimento tem que ser trabalhado internamente para você bancar essa postura. E a virtude da paciência, né? É uma virtude para ser trabalhada, porque o timing das coisas não são ao estalar de uns dedos, né? Persistência, consistência, sustentação, todas as virtudes do feminino. E isso aí também eu acho que é um ponto importante pra gente trazer pro pessoal, porque hoje em dia na internet tem muita gente que vende coisas muito milagrosas, tipo, fique milionário da noite pro dia, umas coisas assim. E eu acho que a gente tem que ter o pé no chão. A gente que tá trabalhando na espiritualidade, a gente tá aqui sim sonhando, a gente tá imaginando, a gente tá criando a nossa realidade, mas tem que ter esse pé no chão, né? Tem que ter esse caminho ali um pouco traçado para que você consiga ter uma transição, pelo menos, sustentável, né? Sustentável. Saudável. Sol, né? Sol, para mim, esse é o caminho. Uhum. Mas isso é apenas a perspectiva da Nanda. Sim. Para mim, esse é o caminho. E para mim é muito desafiador realmente pular sem nada, sabe? Mas para muitas pessoas é possível. Um movimento de entrega num fluxo por completo. Eu acredito que nós fazemos a nossa parte e Deus entra com a parte dele. Eu acredito nisso. Deixa Deus trabalhar, né? Deixa Deus trabalhar. Tem um nível grandíssimo de entrega. Nesse momento de tomar a decisão, se a tua força espiritual não está ativada, você não faz. Você não faz. Porque você precisa estar numa profunda entrega e confiança de que a regência está te amparando e te cuidando para botar o chão. E pode acontecer aquele outro efeito, né? Se você não faz no amor, você vai fazer na dor, né? Exato. Aí cai o chão, cai a casa. Exatamente. Pode acontecer. Porque as mensagens vão chegando, Lucas. E se você não está atento para tomar a ação correspondente àquilo que está sendo pedido, o alinhamento vai acontecer. Vai. Uhum. E aí vou dar um exemplo. Você está infeliz no seu trabalho, você já sabe, e você vai empurrando. Talvez dali 3, 4, 5 anos, você seja demitido. Porque assim como o planeta inflama para se autorregular, a empresa, como um ecossistema, vai se autorregular e vai expelir as células que não estão saudáveis para aquele movimento. Naturalmente. E aí vai ser na dor. Porque toda essa estrutura que eu acabei de falar, você perdeu a oportunidade de construir esse caminho. Então, se você está no corporativo e você está sentindo esse chamado, aproveita essa oportunidade. O corporativo está a serviço da construção do teu próximo movimento, para você ter calma, serenidade, foco, para poder construir uma transição com um pouco mais de paz no seu coração. Sim. Né? E para mim isso tem um grande tom de maturidade, digamos assim, né? Mas o mais interessante, gente, é que a reserva foi consumida, não inteira, mas em parte, nesse primeiro ano. E aí, quando foi novembro, esse episódio me emocionou muito. Eu recebi uma ligação do RH da empresa, da minha última empresa que eu trabalhei. Fernanda, a gente quer confirmar a sua conta, os dados aqui da sua conta, porque o conselho tomou a decisão de pagar o PLR retroativo do ano passado e a gente vai te transferir. Do nada. Gente, todo o valor de reserva que tinha sido consumido... Nossa, vem até emoção. Todo o valor de reserva que tinha sido consumido naquele ano, eu recebi de volta com um plus. Uau! Isso é regência divina? Isso é regência divina. Eu não podia imaginar... Foi quase assim, filha, seu trabalho está sendo muito bem feito. Você está fazendo sua parte, está fazendo aquilo que precisa. Toma aqui mais um fôlego. Continua. Olha o nível da confirmação. Linda. Só segue, continua, sabe? O caminho vai se abrindo. O caminho vai se abrindo. Eu confio muito nisso, porque é da frequência, né? E esse planejamento, essa estrutura, ele tem um papel muito importante que eu vejo até escutando a sua história, porque ele te dá a sustentação para manter uma frequência mais tranquila e elevada, para que as coisas possam ser manifestadas de uma forma natural e saudável, como é esse caso. Se estivesse vibrando no medo,
a história não seria dessa forma. Na escassez, às vezes, realmente, sustentar uma vibração, quando você olha para sua conta bancária e você tá vendo ali, fala assim, poxa, é muito mais fácil você ir para o caminho conhecido, né? E essa é a realidade de muitas pessoas. E aí eu deixo um convite de não tenha medo de remover os véus que te impedem de olhar com verdade para sua conta bancária. O começo é um reconhecimento profundo de onde você está hoje. Talvez você esteja numa situação endividada. Talvez você esteja sem saber quais são os movimentos para gerar mais recurso, para poupar. Mas ainda assim, o primeiro passo, vai lá e faz um levantamento completo da sua situação financeira, de todas as suas dívidas, e começa a abrir os movimentos de renegociação, de conversas, para você começar a colocar uma ordem que vai destravar o fluxo do dinheiro na sua vida. Já estamos antecipando, né? Mas é esse o movimento que se requer. Um adulto cumpre com as suas obrigações. A criança fica incomodada de pagar contas, por quê? Ela tá olhando pro pai, tá falando, e pra mãe: faltou, tá me devendo. Se tá me devendo, como assim eu tenho que pagar? Não vou pagar, não. Sabe? E vai virando uma bola de neve de negação de entrar em contato. De entrar em contato com a tua situação financeira, né? Então, sim, de uma certa forma, a minha condição desse movimento foi privilegiada. E eu sinto a regência divina me cuidando muito nesse sentido. É como se não tá no meu campo ter que lidar com muitos desafios nesse sentido, justamente por isso que o Lucas falou, para poder servir em paz, com tranquilidade. Tem algo aqui para ser realizado. Mas ainda assim, eu me vi rompendo bolhas financeiras ao longo do caminho, que a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. Muito legal, assunto maravilhoso. Eu gosto muito de falar disso, porque realmente existe uma regência e se a gente confiar, as coisas realmente acontecem. E a intenção desse episódio é te inspirar. É que a nossa experiência aqui, porque vocês também atravessaram movimentos como esse, possa transmitir para vocês a confiança, a estrutura, a paciência, o saber que é possível para vocês também. Né? E mais uma vez, se vocês sentirem de receber o meu acompanhamento para fazer essa travessia, vai lá no link da bio, deixa seu nome na lista de sessão gratuita de direcionamento, onde eu vou entender o teu momento, já vou te entregar algumas chaves que você vai poder implementar na tua vida e te apresentar a mentoria completa. É isso, gente. Maravilhoso. Inspirador. Pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, não esquece de marcar @NandaBiocchini, @Círculo das Emoções e @TribeZen. Até o próximo. Gratidão.